O fundo Equity Hedge, ele não está só preocupado ali em ficar comprando e vendendo. Ele é um portfólio completo. É quase que se eu pudesse dizer, um duplo alfa. Ele está preocupado com o que pode subir, está preocupado com o que já está caro demais ou poderia cair, está preocupado se os preços lá fora estão corretos, que ele poderia se beneficiar, quais são os impactos. Então, assim, é uma gestora dentro de uma mesa com todo um time ali corroborando, e é por isso que a estratégia é tão premiada. Olá, pessoal! Estamos de volta com Na Mesa com a Gestão. E hoje trouxe não uma, mas duas feras da mesa de renda variável para conversar aqui comigo. O nosso Rodrigo Santoro, que é responsável pela estratégia de renda variável, e o Vitor Hasegawa, gestor da estratégia de Equity Hedge, a famosa estratégia long and short. E aí, como é que vocês estão? Tudo bom, Rafa? Prazer Prazer bem, participar. Rafa. Muito Obrigado bom. pelo convite. Isso Feliz aí. de estar aqui com você também. Muito bom, que hoje o papo vai ser quente. Tem que ser. O mercado segue desafiador, como todos podem perceber. O Banco Central brasileiro voltou a subir juros, enquanto os países desenvolvidos estão em uma direção contrária, em processo de corte. Estamos observando uma desaceleração global, incluindo ali China, e que tem chamado a atenção, principalmente quando a gente pensa no fluxo de investimento, e a queda nos preços das commodities, que contribui aí nessa desaceleração. Nunca foi fácil, não é? Mas tem momentos que o povo capricha. E uma pergunta aqui para a gente começar essa discussão de uma forma legal. E para os dois, então se preparem. Considerando esse ambiente de alta na Selic, que o investidor tem no CDI uma remuneração nominal atrativa, caminhando para algo próximo a 1% ao mês, como vocês têm encarado o mercado de ações? Ótima pergunta, Rafa. De fato, quem diria que a gente estaria aqui discutindo alta de Selic, né? 12 meses atrás era algo basicamente fora do radar. Ninguém né? merece. E por que está acontecendo essa alta de Selic? Basicamente, a gente está tendo uma atividade muito mais forte do que a gente imaginava. Parte disso devido aos gastos do governo, né, que seguem bastante elevados. E isso tem afetado positivamente os lucros das empresas que a gente investe, né? Se a gente for olhar para a projeção de lucro para o ano que vem, a gente está falando aqui de 15% para o Ibovespa, e se a gente exclui commodities e bancos, que tem uma grande participação dentro dessa composição, a gente está falando de 22% de crescimento de lucro. Então, a atividade de fato ela está muito forte, né? E isso tem afetado aqui as nossas empresas. Mas casado com essa questão da atividade em si, a gente também tem uma preocupação do lado fiscal muito grande, né, em relação a como o governo vai fechar as contas ali do ano que vem. Isso também tem influenciado negativamente os juros reais de longo prazo. Tá? Então, assim, é de fato um ambiente mais desafiador do lado local. Quando a gente vai para o global, aí a cena é um pouco diferente, como você bem mencionou na sua introdução. A gente tem um mercado com reversão de ciclo monetário. Isso não só nos Estados Unidos, que é o principal aqui da história, mas em outros países a gente vê o mesmo movimento. E é um movimento que vem casado com uma atividade ainda em desaceleração, mas ainda uma atividade resiliente, né? E isso é muito positivo, em geral, para ativos de risco, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo como um todo. De certa forma, a gente acredita que isso pode transbordar um pouco aqui para mercados emergentes e o Brasil, dentro disso, seria beneficiado. Importante notar que o macro ele tem sido o principal fator, né, em relação à volatilidade que a gente vem vivendo nos mercados. A gente acredita que isso deve continuar nos próximos meses, mas a gente vê muitas oportunidades do lado do micro. Né? Então, só para citar alguns exemplos aqui, que são empresas em que a gente investe. Embraer. Tá bom. A Embraer ela sobe 112% no ano. Uau. A gente tem um investimento aqui que a gente vem falando bastante de Sabesp, 26% no ano. Perfeito, boa. Cury, que a gente já falou aqui em alguns podcasts, 30% no ano. Né? Então, assim, existem oportunidades que podem render acima do CDI, que podem trazer retorno acima da bolsa. E também tem produtos que a gente se beneficia mais desses movimentos, ou pelo menos a gente isola um pouco mais esse fator macro, né? Que isola esse fator que a gente chama de fator de beta, né? Que é o fator linkado ao desempenho do índice especificamente. E um dos produtos que a gente tem é o Equity Hedge, que é gerido aqui pelo Vitor, que também tem tido bons resultados. E aí a pergunta fica para o Vitor. E aí, Vitor, como é que fica agora com o CDI? E é um produto premiado, hein, Vitor? Aqui que ajuda. eu entro, então, né? Eu acho que, assim, realmente
o CDI aqui no Brasil, ele é inglório, né? Realmente é uma rentabilidade muito atrativa, né, para os investidores. A vantagem do Equity Hedge, assim, para começar, né, ele é um produto que ele parte do CDI. Ou seja, né, a estratégia que você bem falou, que é o long short, que a gente utiliza mais, né, o recurso do fundo ele fica praticamente todo investido numa LFT, que rende o CDI, e daí nós utilizamos diversas estratégias, não só com ações, com ETFs, com commodities, também com Derivativo, derivativos. A tá gente bom? pode usar todo esse tipo de instrumento para gerar o alfa em cima do CDI que já está lá rendendo na minha LFT, por exemplo. Sim. Né? Então, realmente, é um cenário desafiador para a Bolsa, é um cenário muito difícil, esse cenário todo que o Rodrigo comentou aqui com a gente, mas para a estratégia do long short, do equity hedge, a gente tem, graças a Deus, uma flexibilidade para fazer algumas estratégias, gerar esse alfa plus o CDI, né? E você Então, pode trabalhar tanto no local quanto no exterior. Então, não, e você tem liberdade. tem essa liberdade também, que nós temos no fundo também algumas posições lá fora, com hedge via S&P. Então, isso gera realmente para a gente uma flexibilidade muito grande para trazer o retorno para o acionista, né? Para o cliente. E aí, só emendando, né? E aí, todo esse movimento do equity hedge, né? E toda a estratégia micro do equity hedge, ela está suportada aqui pelo nosso time de análise. Então, hoje a gente tem 7 analistas, né? Grande parte deles com o certificado CFA, então um pessoal bastante competente, que vai buscar essas alternativas, como eu mencionei lá no início, né? Então, que a gente citou lá, Embraer, Sabesp, do lado positivo. E a gente também, nesse produto, a gente se beneficia dos lados negativos também. Então, diferente dos outros produtos, para a gente é importante achar as empresas que eu não estão indo quero. mal, né? Perfeito. Ou que acabam se prejudicando num determinado cenário. Sim. E tem uma beleza aqui no time de gestão de renda variável, é que o gestor faz gestão de portfólio, o analista está olhando a empresa, está conversando com a empresa, Sem tende a dúvida. trazer ali as calls. Então, essa separação libera bastante espaço para cada um conseguir até mesmo discutir mais as coisas. Quando vem um case, quando vem uma oportunidade, tanto oportunidade de compra, agora, que vocês já sabem, também oportunidade de venda. Então, a gente consegue trabalhar essas duas Mas caixinhas. isso é um negócio interessante realmente, porque eu digo, né, eu brinco que eu sou o gestor que mais demanda dos analistas, porque as estratégias long only, o gestor ele quer o que vai bem e quer comprar o que vai bem, mas eu demando do analista, não, eu também quero saber o que vai mal. Me porque fala eu por que preciso. vai mal. Eu preciso saber o que vai mal para eu também ter meu lado short, meu lado vendido, Aham. que eu preciso também fazer a minha operação, né? Sim. Eu vou comprar uma ação e vou vender outra ação que eu acho que vai pior. Então eu demando deles muito olhar a empresa ruim também. Que analista não gosta muito de olhar, puta, essa empresa aqui deixa Eu não na quero gaveta, olhar, daqui um ano eu volto a olhar. Não, quero continuar olhando para acompanhar que realmente ela vai continuar mal no próximo um ano e eu posso ficar short nessa ação durante esse tempo. Então eu demando dobrado deles, né? Eu brinco E com não eles. necessariamente você precisa de uma estratégia de uma empresa que vá mal. Você só precisa que, comparando com outra empresa, ela não performe Isso. tão bem quanto a outra. Então, às vezes, é uma empresa que andou muito. Puxa, essa aqui é destaque no setor. Você fala, cara, já ficou muito caro. Eu ficaria vendido nela e comprado numa outra. Mais ou menos Isso, assim. exato. Então, tem muita informação. O pessoal de análise tem que agradecer. Trabalho garantido com o Vitão aqui. Não, e eu acho que até esse ponto também, só para esclarecer, aqui o nosso mercado, né, o mercado local, essa parte de short, né, bem você comentou, não necessariamente eu vou poder ficar short que a empresa vai mal, né? Eu preciso de um funding, mas mesmo esse funding, né, às vezes acaba me custando caro, porque é um mercado com pouca liquidez e o aluguel pode subir muito e gerando short squeeze. Então, o que a gente tem uma estratégia que eu vou comentar depois, a gente utiliza também muito parte de derivativo, de índice futuro para ficar short, para ter o capacity para a gente conseguir crescer o fundo. Porque se a Boa. gente ficar só short nas ações, nosso risco aumenta demais e daí a gente não pode crescer muito o fundo. Só lembrando que para tudo isso que o Vitor faz, tem chamada de margem, porque você tem que colocar as garantias, você fica vendido, você tem que alugar o papel, você não pode só vender, então tem um custo para você ficar com essa estratégia. O derivativo também, você paga um prêmio. Então,
Parece simples ele falando, porque ele faz isso todo dia, mas tem uma complexidade aqui por trás de todo o arcabouço, toda a estruturação da estratégia dele, que eu quero explorar um pouquinho a partir de agora. E eu queria que você falasse um pouco como é que você tem visto a estratégia de equity hedge, até usando um pouco da ideia que a Vic trouxe antes da gente começar aqui, que era, puxa, essa estratégia ela performa melhor quando tá no ambiente de maior volatilidade. O que você tem visto dessa estratégia? O que você pode compartilhar aqui com o pessoal? Eu digo assim, geralmente um ambiente de mais volatilidade te traz mais possibilidades de negócio, de trade. Não necessariamente você vai performar melhor por causa do aumento da volatilidade, porque se teve uma volatilidade maior, realmente é que o risco no momento está muito maior no mercado, né? Então, eu acho que assim, do lado, por exemplo, para derivativos com opções, quando a volatilidade sobe, então isso aí, a parte de prêmios, né? Por exemplo, quando eu vou comprar proteção, fica muito caro, né? Mas se não tiver comprando proteção, eu estiver vendendo uma proteção, a volatilidade então me beneficia, porque a volatilidade está mais alta, eu recebo um prêmio maior para vender essa proteção, né? Então dá para os dois lados, né? A gente ser bom ou ser ruim. Mas eu acho que um ponto bom é que, né, até um pouco contra aqui, né, Rodrigo, que é mais long only, né, daí o pessoal fica com muito medo realmente de ficar num fundo long only num cenário de muita volatilidade. Então, daí isso é muito bom para o fundo equity hedge, que teoricamente a gente trade aí em 1/4 da volatilidade de um fundo long only. Com menor risco do que somente comprada. Exato. Então, a gente tem como essas possibilidades de ficar vendido numa ação, ficar comprado numa proteção, operar lá fora, né? A gente tem uma carteira de ações, né, nos Estados Unidos, né, nessa parte, né, de inteligência artificial, até uma parte também que a gente acompanhou bastante, né? A gente teve, até citar aqui, recente um analista nosso que foi para a China, né? Então, ele veio de lá, né, com algumas informações interessantes para a gente que aumentou a nossa confiança. A gente tinha alguma posição, por exemplo, você está um ouro, né? Isso aí é uma posição que a gente realmente veio carregando desde o ano passado, né? E a gente, com uma análise mais aprofundada, né, de tanto do nosso analista de commodities, ele esteve na China, viu Banco Central realmente lá comprando bastante, a demanda da pessoa física na China também comprando bastante. Então, e dado também do lado lá de fora, né, que o corte de juros também é muito favorável à performance do ouro. Então, foi uma coisa que, assim, a gente veio carregando essa posição pelo lado meio que da expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, mas a gente foi vendo que a demanda também por bancos centrais de outros países também estava grande, então era um call bom para a gente carregar. Isso aí é short via um índice de ações, o S&P, né? Então, eu tenho essa posição long em ouro, né? E o interessante não necessariamente é o ouro, porque eu uso um ETF que compra mineradoras de ouro. Ah, entendi. Você não está comprando o ativo objeto, você está comprando a empresa que explora. Várias empresas que exploram ouro. Aham. Então, na verdade, até uma das críticas com relação a carregar ouro é que ele não rende nada, né? Então, e quando você faz via empresas mineradoras, elas pagam dividendos. Justo. Né? Faz Então, sentido. tem um rendimento. Aham. Né? Então, isso realmente é muito interessante. Eu acho que, até citar rapidamente aqui, desculpa Fica à falar vontade. muito aqui, Não, viu, sempre. Rafa? Tranquilo. Mas assim, ó, a gente tem 4 estratégias principais dentro do fundo, né? A parte de pares fundamentalistas, né? Que é uma coisa que a gente utiliza demais daí o nosso time de análise, É né? isso que você Todos os explora o analistas. pessoal da análise. Isso, que daí eu quero ali que eles me digam uma empresa para comprar, uma empresa para vender. Tá bom, legal. Né? Então, eu monto esses pares fundamentalistas, daí tem uma estratégia também que é a carteira fundamentalista, que eu chamo, que daí a carteira é short no índice ou num ETF, porque isso aí me dá capacity para crescer. Então, eu monto uma carteira long e fico short em índice futuro, Você por tem exemplo. os papéis que você quer ficar comprado, mas você fica vendido em todo o Ibovespa e essa diferença é onde você está. Isso. Então, você explora melhor o que você quer ficar comprado, que você acha que tem diferencial, mas você acha que o Ibovespa não performa melhor que ela. Então, você vai lá e vende o Ibovespa. Exato. E aí, até para complementar, né? Quando a gente faz os pares fundamentalistas, Aham. normalmente a gente está isolando o risco bolsa, né? Que é o beta que a gente Ok. falou, mas a gente também muitas vezes está isolando o risco setorial, porque na maioria das vezes são empresas do mesmo setor. Ah, tá bom. Então, além da gente tirar o risco do mercado em si, a gente também tira o risco setorial, né?
Isso, realmente isso aí. Então, por isso que a volatilidade do fundo acaba sendo muito mais baixa do que uma volatilidade de um fundo de ação, né? E daí acho que essas duas estratégias principais é um foco mais de médio e longo prazo de retorno, né? Por exemplo, um dos cases que estava na carteira fundamentalista, que era Embraer, a gente carregou basicamente 2 anos e tanto, ainda tem uma posição menor que a gente já veio realizando, mas então é um case aí que demorou 2 anos para render o que a gente esperava que rendesse, E o né? Então, Ibovespa não andou na mesma velocidade, então você não, ficou com essa muito diferença. isso, daí a gente ganha Justo. toda essa diferença. Mas daí tem duas outras estratégias que daí é mudar o modelo, mudar a tendência, eu vou zerar, vou virar a mão muito rapidamente. Não preciso aguardar sair o resultado do trimestre, do próximo trimestre da empresa para ver se realmente a minha tese, né, tá se confirmando, né? Então essa é a parte dos modelos quantitativos. E daí tem uma parte também da parte de direcional, né? O fundo ele pode ficar entre mais 20 ou menos 20 comprado ou vendido, né? Então, percentualmente. Então o que a gente faz? Por exemplo, teve um momento do mercado que o mercado andou muito bem nós, né, conseguimos uma rentabilidade muito boa. A gente pode virar a mão, ficar, em vez de estar direcional comprado, a gente pode ficar direcional vendido. Foi o que aconteceu, por exemplo, no início desse ano, né? Como você bem lembra, no final do ano passado, a bolsa deu um rally muito O forte. mercado voou, foi bem pra caramba. E Isso daí entrou o ano com essa mesma toada, mas daí ali eu já não estava confortável com essa situação. Eu achava, peraí, a situação não tá tão linda, maravilhosa para esse movimento continuar tão forte. Então, naquele momento, eu optei por usar essa minha possibilidade de ficar short, né? Fiquei no meu máximo ali, quase short. Então, realmente, ali, a partir de fevereiro, quando o mercado começou a realizar, né, eu estava com uma posição muito confortável e favorável. Então, não só me protegeu, mas como ajudou a gerar um alfa também, né? Então, a gente usa dessa estratégia de direcional para momentos, né, de excesso de otimismo, excesso de pessimismo também. A gente usa essa parte direcional para gerar um alfa ou para proteger, né? Então, E aí, também só ressaltar, né, que a gente está falando aqui do ambiente local mais difícil, mas isso não impede a gente buscar outras alternativas. Então, o Vitor mencionou aqui a questão do ouro, a gente teve a questão do cobre também. Então, os nossos analistas eles estão sempre de olho no setor como um todo. A gente chama eles de especialistas setoriais. Eles não olham só as empresas, né? Eles têm que entender o setor como um todo. Isso vai gerando ideias para a gente operar, né? E o Equity Hedge específico ele é um multimercado que tem uma liberdade ainda maior. O Vitor também mencionou aqui as empresas lá fora de tecnologia. Esse é um setor que o Brasil é muito pouco exposto e a gente tem investido em entender melhor, encontrar essas empresas e tem um analista dedicado a isso. Então, há 2 semanas atrás, o nosso analista ele esteve numa conferência lá fora, encontrando o CEO da Meta, CEO da NVIDIA, para de fato ter essa leitura bem de perto do que tem acontecido lá fora e ver como isso pode nos ajudar aqui nas nossas posições nos produtos, tanto long only como os multimercados. Excelente. E, Vitor, o que eu queria agora é que você comentasse um pouco sobre o que você tem feito recentemente no portfólio, até mesmo impactos que você tem visto na carteira, em função de tudo que a gente tem visto e discutido, ou algo que a gente não viu até, né? uhum. Até então vou comentar hoje, né? Não sei quando vocês vão assistir esse programa, mas no final de semana teve uma notícia que o controlador da Santos Brasil vendeu o controle e deu o direito de tag along para os minoritários, né? Então hoje a ação sobe uns 20%. Olha o sorriso Né? dele. Então a gente tinha uma posição, mas é uma posição que a gente vem carregando também há bastante tempo. A gente já entrou e saiu algumas vezes, né? Mas é porque a gente tem um analista dedicado ao setor de logística, né? Então a gente viu que realmente tinha um momento muito propício para essa empresa, né? Que é uma empresa de portos, né? A Santos Brasil, e que ela tinha uma demanda muito boa, crescente e a possibilidade de um aumento contratual, né? Para os clientes dela muito grande, né? E isso veio se confirmando realmente há 1 ano e meio, né? Até agora, e ela continua realmente tendo uma capacidade, né, de utilização muito alta. Ela está sendo, 80, quase mais de 80% de capacidade de utilização e um aumento de preço realmente do ano passado foi na casa de 20% e esse ano tem uma expectativa também de um aumento muito bom, né? Então é um case, né? A gente deu essa sorte agora, foi a cereja do bolo,
mas realmente veio bem no case. Mas a sorte acompanha o audaz. É isso que eu ia falar. Eu não concordo que foi sorte, tá? A gente tem que estar ali. Não, a gente tinha essa expectativa, mas né, que saísse tão rápido E essa realmente. posição, ela tá na carteira fundamentalista, de pares? Isso, carteira fundamentalista, que a gente carrega já há algum tempo. Legal, muito bom, muito bom. Bom, aqui a gente resumiu um pouco o dia a dia do Vitor, da estratégia, como a gente faz para tomar risco, o que ele olhou, o que ele deixou de fazer. O que me chamou mais atenção, que, puxa, eu cheguei nessa conclusão agora, é que o fundo Equity Hedge, ele não está só preocupado ali em ficar comprando e vendendo. Ele é um portfólio completo. É quase que se eu pudesse dizer, um duplo alfa. Ele está preocupado com o que pode subir, está preocupado com o que já está caro demais ou poderia cair, está preocupado se os preços lá fora estão corretos, que ele poderia se beneficiar, quais são os impactos. Então, assim, é uma gestora dentro de uma mesa com todo um time ali corroborando, e é por isso que a estratégia é tão premiada. Aparece aí toda hora com prêmio de bom retorno, histórico. Então, assim, muito bom, parabéns. Inclusive, né, até um ponto que comentar aqui, que realmente, até nessa parte dos hedges, né, que a gente conversou sobre isso, você achou interessante, né, mas pra gente ali é no dia a dia. Sim, mas eu queria comentar isso para você discutir um pouco melhor aqui. Isso a gente viu ali 4, 5 meses atrás, que a inflação implícita estava num nível de 4,40, 4,30. Era um nível teoricamente baixo, dados os riscos que a gente estava vendo mais para frente. Né? Então a gente montou... Que não conversa com tudo que a gente colocou aqui no começo, de taxa de juros Exato. subindo e tal. Então a gente montou lá atrás também uma operação comprado em inflação implícita. Né? Porque eu tô comprado nas minhas ações e eu tô fazendo hedge em alguma coisa. Ou é short em alguma ação, ou é vendido no índice, ou é comprado em opções, né? Opções de venda, né? Put spread. E nesse caso eu utilizei a inflação implícita também, que me serve como um hedge, né? Porque num cenário de as coisas piorando, sim, a inflação implícita tende a subir muito. Só para gastar um pouco. Como é que você montou ela? Você comprou o quê? Vendeu o quê? Só para o pessoal poder olhar e falar, preciso estudar isso depois. Não. A inflação implícita, basicamente, você compra o DI futuro e compra a NTN-B. Né? Daí você faz de acordo com o prazo que você quer, de curto prazo ou de longo prazo. Eu fui na de longo prazo, que é a mais... vamos dizer assim, não volátil, é a mais volátil, mas é a mais arriscada, vamos dizer assim, no sentido de, a hora que as coisas dão erradas, é essa inflação que dá uma estilingada. E hoje, por exemplo, só para listar, eu já zerei essa posição, mas a inflação implícita está batendo em torno de 5,50, 5,40 agora, né? Então a gente montou lá embaixo a 4 e tanto, né? E agora já zerou, porque realmente deu um estresse, o dólar voltou a subir, então isso aí é uma maneira que a gente também utiliza para fazer a nossa parte de hedge, né? Só para... Não, legal. E só para vocês lembrarem, a inflação, você consegue olhar a inflação de vários jeitos no mercado. Uma delas é, se você olhar a taxa de juros pré-fixada, que é o que a gente chama de nominal, e você descontar a taxa de juros real, você vai ter a implícita. Então, a diferença entre uma NTNF sem cupom e uma NTNB vai ser a inflação implícita. Então, ele fica de olho nessa diferença para ver se ela está mais alta ou menor do que historicamente a experiência dele traz, e até mesmo graficamente para saber se está indo melhor ou pior. Então, muito bom compartilhar isso. Mas eu não posso perder a oportunidade. O Rodrigo Santoro está aqui, o nosso. E eu queria saber mais, Rodrigo, do mercado como um todo. O Vitor deu uma aula aqui de Equity Hedge, ele vai fazer gastar muito lettering ali para explicar bastante coisa pro pessoal. E acho legal, porque aqui a ideia é essa, ser um pouco mais técnico mesmo. O pessoal gostou, a gente pode depois explorar em outros vídeos. Vocês podem pedir referência, a gente entrega a referência para vocês pesquisarem. Mas agora eu queria explorar um pouquinho renda variável, ações, bolsa. O que você tem visto, Rodrigo? O que vocês estão fazendo? Excelente. Vamos lá, Rafa. A gente gosta de analisar a situação da Bolsa por algumas óticas, né? Então, quando a gente olha o fundamento das companhias, né, a gente vê as empresas aí entregando bons resultados, como eu mencionei anteriormente. A gente tem uma projeção aí de 15% de crescimento de lucro para a Bolsa o ano que vem, e excluindo commodities e bancos, 22%. São números muito positivos, tá? Então, assim, do lado do fundamento das empresas, a gente segue muito positivo, tá?
Quando a gente vai para a segunda ótica, que é a ótica de valuation, a gente já vem há algum tempo com valuation bastante depreciado, tá? Então hoje a gente segue com valuation bastante atrativo para a bolsa como um todo. O quão atrativo é isso, né? A gente está falando aqui bastante de B, né? Hoje, com premissas bastante conservadoras, isso é, considerando aqui que o lucro das companhias ele vai crescer só em inflação, o que não é verdade, eu acabei de mencionar que cresce muito mais que a inflação, a gente estaria falando aqui num retorno médio de IPCA mais 13, né? Que é um retorno bastante expressivo dado a Sim. situação. E só para vocês terem uma ideia, o mercado de NTNB entrega para você ali hoje 6,30, 6,40 taxa de juros real. O Rodrigo está falando que tem aqui no mercado acionário IPCA mais 13, inflação mais 13% real de ganho esperado. De forma bem conservadora, tá? Pô, lindo. Mais um ponto interessante aqui, dividend yield das companhias. Hoje a gente está muito próximo de 7% de dividend yield, então é uma taxa bastante atrativa. 8 vezes PI para a Bolsa como um todo, isso é um nível abaixo do nível que a gente teve lá na pandemia. Então, de fato, é um nível bastante atrativo. Isso não só na média da Bolsa como um todo, mas quando a gente vai setor por setor, todos os setores eles estão com um desconto bem razoável. Outra ótica importante aqui é entender o posicionamento, né, dos players do mercado, né? Como é que está o positioning, que a gente chama. Hoje a gente está no nível histórico mais baixo de posicionamento dos fundos de pensão, né? Então, hoje eles têm menor participação de ações na carteira deles da série histórica. Sim. E faz sentido, né? NTNB nesses níveis de 6,30, 6 e pouco, Perfeito. paga uma boa parte do atuarial dele ali, né? Perfeito. E quando a gente olha o total de fundos de investimento, aí pegando o total da Ambima, Tá bom. também é o menor posicionamento em ações. Isso significa o quê? Que hoje o mercado está leve. Está muito pouco Justo. posicionado. Faz Então, a sentido. partir do momento que a gente tem uma virada de ciclo, uma virada de ânimo aqui para a Bolsa, isso vai ajudar bastante, porque esse movimento ele tende a ser exacerbado, ele tende a ser rápido, né? E por último, a ótica do fluxo, né? Fluxo local, ele segue muito negativo, né? Assim, a gente vê resgates ainda em fundos de ações, a gente não vê uma reversão disso no curto prazo, principalmente porque o investidor ele tende a agir ex post, né? Depois do movimento em si, e o fluxo estrangeiro ele começa a dar sinais mais positivos, dado aquela reversão de ciclo que a gente mencionou lá atrás, né? Juros caindo lá fora, o investidor estrangeiro vai ter uma perspectiva de dólar mais fraco. Sempre que ele vai olhar um investimento no exterior, ele vai olhar quanto que eu vou ganhar com a bolsa e quanto que eu vou ganhar com o câmbio, né? Então, a gente começou a ver esse movimento de fluxo mais positivo vindo de fora. A gente teve 2 meses aí de 18 bi de entrada, né, os dois somados. E isso é importante porque esse é um fluxo que mexe de fato a bolsa, né? A gente teve 2 meses do ano passado que entraram praticamente 50 bilhões de reais e fez com que a bolsa subisse mais de 20%. Bateu o máximo, né? Isso aí. Bateu a máxima, viramos aí o ano passado batendo o CDI. Né? Então, fundamento muito positivo, valuation bastante atrativo, positioning leve, o problema que a gente vê é de fato o fluxo, né? O que vai ser o trigger, né? O que vai fazer de fato ter um fluxo aqui para a Bolsa? A gente acredita que o principal é o estrangeiro e depende aqui do local não ser tão ruim, principalmente no lado das expectativas. Dito isso, o que a gente tem feito nos nossos portfólios? É isso que o pessoal quer ouvir. A gente tem focado aqui no que a gente chama de stock picking, que é selecionar as boas empresas, tá? Então, as empresas que têm vantagens competitivas, que baixa alavancagem, que tem um cenário em que elas continuam ganhando share e crescendo os seus lucros. Focando muito nas empresas que têm uma alta geração de caixa e, consequentemente, pagam bastante dividendo, porque no momento mais incerto elas tendem a performar melhor. E a gente tem reduzido nossa exposição nas commodities em geral, né? Porque se a gente tem um diferencial de juros aumentando e um cenário mais favorável lá fora, pode ser que o real ele volte a se valorizar. E uma atividade desacelerando no mundo como um todo, jogando contra os preços de commodities e o câmbio. Então, a gente tem reduzido a nossa exposição aqui em commodities, mas ainda com muita cautela, focando muito aqui nos nomes específicos, tentando selecionar aqui de fato os que têm diferencial olhando para frente. Excelente. E quando você que está assistindo para analisar um pouco mais o todo, hoje o que você tem, no meu ponto de vista, você tem um momento oportuno onde o Banco Central está te dando uma chance
de pensar no seu próximo portfólio a 1% ao mês, praticamente, que é para onde vai essa taxa de juros. Não significa, no meu ponto de vista, de novo, que a gente vai sentar, montar a alocação, vou comprar só ativos atrelados ao CDI e vou carregar isso para sempre. Ele está te dando a oportunidade assim, ó, esse dinheiro novo que você não sabe o que fazer, a remuneração está caminhando para 1%. Mas se vocês estudarem esse tempo aqui desse vídeo, pegar cada uma das coisas para dar uma olhada um pouco melhor, ou até mesmo mandar perguntas para a gente, vocês vão perceber que tem oportunidades para você ir ajustando o seu portfólio, pegando melhores oportunidades. E é isso. Eu falo para todo mundo que a nossa vida é a busca por prêmio. Se não tiver prêmio na conversa, eu sentar com vocês e falar, puxa, essa estratégia aqui performou linda, maravilhosamente nos últimos anos, porque, puxa, o preço só subiu. Eu falo, legal, o setor acompanhou? A empresa acompanhou? Os lucros estão nessa tendência? Ah, não, a empresa já cresceu tanto que já não entrega mais. Fala, puxa, então vamos olhar outra coisa. Onde está o próximo prêmio? E aqui eu trouxe uma mesa repleta de prêmios. Então, acho que vale a pena aí vocês analisarem, assistirem mais de uma vez aqui, porque aí eu ganho ponto com a Vic. E aí a gente prepara mais conteúdos para vocês, para a gente falar mais um pouco. Então, quero agradecer demais a oportunidade. Tem mais, eu tenho Não, mais. então, só um ponto que eu acho que é relevante, né? Rafa, é importante falar aqui o seguinte: nosso dia a dia já é bastante incerto, né? A gente lidar aqui com incertezas todos os dias, né? A gente bem mencionou aqui, quem diria que a gente ia ter a Selic subindo no final do ano, olhando ali no começo do ano, né? Nossa, que diga. Então, o que vale aqui mencionar é que o único almoço grátis aqui, né, que é, não é incerteza, que a gente tem certeza que acontece, Ah. é a diversificação do portfólio do cliente. Então, você diversificar o seu portfólio faz com que você melhore sua relação risco-retorno. Uhum. Então, você ter uma exposição aqui no mercado de ações, né, por mais que a gente não tenha uma visibilidade aqui de curto prazo, né, a gente brinca que sempre que você reduz aqui o tempo de análise no mercado de ações, mais volatilidade e aleatoriedade tem, né? Então, Uhum. se a gente pegar aqui no histórico, 55% dos dias a bolsa subiu, mas 45% ela caiu. Tá bom. Se a gente vai estendendo isso, você vai aumentando essa probabilidade. Então, se você está falando aqui num horizonte de um ano, 64% dos anos são positivos. Até no ponto que você chega aqui em 5 anos, 100% são positivos. Uhum. Então, ter um valuation, né, um fundamento positivo, um valuation atrativo, é um bom momento de entrada e, portanto, é relevante para o seu retorno olhando ali um período de 10 anos. Então, é importante você ter uma exposição aqui em ações locais, ter ações no exterior e, principalmente aqui, diversificar também o seu risco em multimercado, né? Se você só tem uma carteira de multimercado macro, eles tendem a ter uma correlação entre si muito alta. Então, por isso que a gente vem aqui com o produto Equity Hedge, que traz essa descorrelação entre os produtos. Então, acho que é importante mencionar isso. O único almoço grátis é, de fato, a questão da diversificação. Excelente. Então, passamos por tudo, acredito. Oportunidades, portfólio, momento. E acho que é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Por favor, assistam mais de uma vez, se possível, compartilhem, comentem. Mandem perguntas. Se tiverem perguntas, ou mandem aqui, ou manda no chat no Instagram da Bradesco Asset. Mas fica ligado, porque a gente vai preparar mais coisas, tem bastante coisa aí a caminho. Agradeço e até a próxima.